O contágio e as mortes pela doença do coronavírus de 2019 ficaram estáveis no mundo nesta semana e mantiveram a tendência de queda no Brasil, mas a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz e o médico e cientista Miguel Nicoleles, professor da Universidade Duke nos Estados Unidos, fizeram alertas importantes sobre o risco de uma terceira onda de contaminação com a variante Delta, que é muito mais contagiosa e potencialmente mais perigosa do que as outras, e pode ter um pico no Brasil no fim de setembro. Não é hora de flexibilizar as medidas de distanciamento físico e social, como fazem alguns estados e municípios, imaginando que a Covid esteja sob controle ou a caminho de estar sob controle. As próximas 4 semanas serão críticas. Como é uma pandemia, uma epidemia em escala global, o que acontece em outros países se repete aqui algumas semanas depois. Israel, o Reino Unido, os Estados Unidos, muito mais adiantados do que o Brasil na vacinação, enfrentam fortes altas na contaminação. Os Estados Unidos registraram mais de 190 mil casos novos na sexta-feira e mais de 2.200 mortes na quinta-feira. Com 52% da população americana com vacinação completa, os Estados Unidos sofrem uma pandemia de não vacinados com mais de 100 mil hospitalizações. Mais de 90% dos casos graves e mais de 99% das mortes são de não vacinados, que correm 5 vezes mais risco de pegar a variante Delta e um risco 29 vezes maior de serem hospitalizados. Aqui no Brasil, o Dr. Miguel Nicoleles adverte que a variante Delta está se propagando numa velocidade impressionante e se tornando dominante e vai aprofundar a maior catástrofe humanitária da história, que é a pandemia no país, com quase 580 mil mortes. Assim, não há como aumentar as aglomerações neste momento em que começa a haver jogos de futebol com torcida, e a torcida não submete a regras de proteção como usar máscaras e manter distância, e também estão programadas manifestações de massa contra e a favor do governo. A variante Delta está infectando mesmo pessoas que tomaram 2 doses de vacina, e isso alimenta o discurso contra as vacinas. O principal objetivo das vacinas é evitar mortes e casos graves da doença. Geralmente quem pega, depois de vacinado, tem casos leves, mas pode transmitir o vírus. Ao flexibilizar as medidas, observa o cientista, o Brasil repete os erros dos Estados Unidos e do Reino Unido, com o agravante de que aqui só 27% completaram a vacinação, o que deixa o país muito mais vulnerável. A variante Delta já é dominante no estado do Rio de Janeiro e, de acordo com dados da Universidade de Campinas, a Unicamp, avança pelo interior de São Paulo. Também já elevou as taxas de contaminação em pelo menos 10 estados brasileiros. A nova onda está contaminando menores de idade como nunca na pandemia. As unidades de terapia intensiva pediátricas dos Estados Unidos nunca estiveram tão cheias. Depois de 2 ondas de contaminação, Nicoleles acredita que o Sistema Único de Saúde do Brasil, o SUS, terá dificuldade para enfrentar uma terceira onda. O professor destaca o fato de que em menos de 8 meses neste ano, o Brasil registrou mais de 1.200.000 mortes, o total de mortes em todo o ano de 2019, antes da pandemia. E não são só mortes de Covid, porque o sistema de saúde está sobrecarregado pela pandemia e não consegue dar o atendimento adequado a outras doenças. O professor Nicoleles defende a realização de uma grande campanha de distribuição em massa de máscaras de qualidade, porque no Brasil as pessoas estão usando máscaras de materiais inapropriados de maneira incorreta e assim ficam infectadas porque as máscaras não funcionam. O governo da Coreia do Sul distribuiu máscaras de graça nas farmácias. Dr. Nicoleles adverte também que não é o momento de reabrir as escolas. Ele afirma que na Europa e nos Estados Unidos muitas escolas estão fechando porque as crianças estão pegando o vírus e contaminando as famílias. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog, Globalização em Crise, onde estão os últimos números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, porque a variante Delta está aí. Fique em casa se não tiver nada importante a fazer na rua. Use máscara e tente manter uma distância mínima de 2 metros de outras pessoas quando tiver de sair à rua. Higienize sempre as mãos, não perca a oportunidade de tomar vacina. E muito obrigado
pela sua atenção.